Você confia plenamente nas questões de provas que você está utilizando para estudar? Eu vejo alguns candidatos que acreditam tanto no que está caindo nas provas que terminam desafiando os professores em sala de aula. Já aconteceu comigo de eu fazer uma afirmação em sala de aula e o candidato levantar a mão, cheio de razão, com muita autoridade, dizendo: professor, isso que o senhor está falando não está de acordo com o que caiu na prova do concurso tal. Como se, por ter caído em tal concurso, aquilo fosse a maior verdade do mundo. Como é que se faz para dizer para uma pessoa dessas que o examinador estava completamente equivocado no que diz respeito àquela questão? Como fazer para dizer que aquilo estava completamente errado? Porque a pessoa vem com a autoridade do gabarito. A pessoa diz: olha, para tal problema o gabarito é esse. Pois é, só que o gabarito estava errado. Mas eu não estou vendo que essa questão tenha sido anulada, não foi anulada. Pois é. Muitas vezes as pessoas recorrem e os examinadores se vestem do manto da arrogância e simplesmente não anulam o que deveria ter sido anulado. Alguns candidatos simplesmente engolem aquilo e outros não aceitam e vão ao Poder Judiciário e não raras vezes, embora o Poder Judiciário não se meta em questões de mérito, de conveniência e oportunidade, às vezes nós vamos encontrar, sim, o Poder Judiciário determinando que aquele ponto seja atribuído àquele candidato e que ele vá à frente do concurso. É muito importante que quando se está estudando para concurso, que se tenha assinatura em sites de questões. Site de questões. Davi, você sugere alguma coisa? Eu tenho dificuldade de sugerir. Dificuldade, bastante dificuldade. Porque podemos cair exatamente na cilada que eu estou te narrando. De questões que não são confiáveis e estão lá sendo vendidas com seus gabaritos. De qualquer sorte, nós vamos encontrar, por exemplo, o site Que Concurso, que tem questões que nós estamos vendo pessoas examinando as questões, pessoas às vezes comentando. E mesmo assim, nós temos percebido que tem passado pelo filtro da confiabilidade, tem passado muitas questões. Mas fica muito difícil, realmente, dos gestores desse tipo de site conseguirem gerência sobre isso. Por mais que seja um site grande como esses e que os próprios usuários ajudam a mostrar que a questão está desatualizada, mas fica muito difícil. De qualquer sorte, ainda é um site de estabilidade, de confiança. Você, no final das contas, precisa ter matrícula em algum desses sites, talvez esse seja um deles. Porque tanto tempo estando dando aula, já fui convidado para gravar questões em escolas diversas. Escolas diversas, em algumas até já gravei questões. E percebo que algumas dessas escolas continuam mantendo aquelas questões que eu gravei lá há muitos anos. Ainda hoje, de vez em quando vocês me veem me manifestando nas redes sociais, dizendo o nome das escolas, dizendo assim: mais uma vez, eu não dou aula em tal escola há tantos anos, em razão do que talvez o conteúdo esteja sendo divulgado lá esteja completamente desatualizado. Então nós temos a questão da desatualização por conta do tempo que foi gravado e do tempo que ainda está sendo vendido. A exploração da imagem do professor continua acontecendo. Mas o que está em jogo aqui não é questão financeira. Essa questão eu resolvo com as escolas quando elas continuam querendo explorar e enganando uma série de pessoas. O que está em jogo realmente é a credibilidade e a confiança nas questões. Outras escolas me convidaram e me disseram que o valor era tal para cada questão e eu percebi que havia uma empolgação das pessoas que estavam gravando questões, que chegou um momento que as pessoas estavam criando as questões para aquele site de questões, criando as questões. Criando questões absolutamente inúteis, dizendo nada. Hipoteticamente, CF significa Constituição Federal, Constituição de Futebol, umas questões inúteis. E pessoas do outro lado, investindo o seu tempo num site desses que não levam a nada. Porque quanto mais questões fossem gravadas, mais a pessoa que estava gravando recebia. Então,
já tinha esgotado as questões dos concursos aí na sua disciplina e começava a criar baboseira. Então a questão da confiabilidade nas questões é mais séria do que se pensa. Eu estou vendo gente investindo muito tempo só em questões. Lembra, nós já gravamos um vídeo para tratar dos 4 pilares: lei, doutrina, jurisprudência e questões de prova. Precisa realmente fazer. Agora, temos que ter um desconfiômetro. Por mais que em sites mais seguros, como que é concurso, tem aquele filtro que a gente coloca para excluir questões desatualizadas e questões anuladas, muitas não foram anuladas, mas deveriam ter sido. Só não foram por conta da arrogância dos examinadores. E aí você corre o risco de estudar alguma coisa errada. Então, quando você encontrar uma questão que está muito diferente do que os livros dizem, do que os professores estão afirmando em sala de aula, desconfie que aquilo não está bem. Eu vejo pessoas dizendo que estudam só por questões de provas. Só. Eu só estudo por questões de provas, porque ali eu já descubro o que vai cair mesmo e as respostas e as perguntas sempre se repetem. Então, toma cuidado para não aprender o errado. Um pouquinho de cautela, um pouquinho de pé atrás, não é ser desconfiado de tudo o tempo inteiro, mas isso faz bem também no mundo dos concursos. Livro aberto, aula do professor aberto, confronta com o que está ali. Eu gosto muito de uma palavra da Bíblia que diz: enquanto uns profetizam, os outros julgam. Aqui, no mundo dos concursos, não é diferente. Enquanto o examinador cria suas questões, às vezes com umas babuzeiras intermináveis, nós julgamos à luz da doutrina e da jurisprudência. Se aquilo estiver muito fora da doutrina e da jurisprudência, esqueça, não grave aquilo como se fosse uma grande realidade. Eu tenho ouvido babuzeiras sem tamanho, exceções criadas por tais questões do concurso de Ministério Público de tal estado. Esquece. Aquilo, um desvairado foi contratado para ser examinador, quis se notabilizar com aquilo, conseguiu os minutinhos de fama dele ali com aquilo, mas aquilo definitivamente não se sustenta pela doutrina e pela jurisprudência. Com um pouco de cautela, colocando esse filtro, nós podemos ter as questões como um grande mecanismo de aprendizado. Pensa nisso. Um grande abraço.